primeira leitura do livro de Eclesiastes. Eu vou ler e já vou compartilhar com vocês. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confiar em Deus, tu também viverás. Diante de ti, ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu pode estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. Então, o que Jesus está falando aqui? Para você e para mim. Os 10 mandamentos. Ele fala assim, logo no começo. Se quiseres observar os 10 mandamentos, eles te guardarão. Ou seja, se a gente praticar os 10 mandamentos, ele vai nos guardar para a vida eterna. Quais são esses 10 mandamentos? Eu já falei na leitura, eu vou repetir. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festa, honrar pai e mãe, não matará, não pecará contra a castidade, não furtará, não levantará falso testemunho, não desejará a mulher do próximo, não cobiçar coisas alheias. Esses são os mandamentos que Jesus está falando na leitura. Se a gente observar, ele vai nos guardar para a vida eterna. Aí Jesus continua. Se confiar em Deus, tu também viverás. Ou seja, se botar nossa confiança em Deus. O que é colocar nossa confiança em Deus? Digamos assim, a gente pensa assim, aconteça o que acontecer, eu vou estar firme, evangelizando, eu vou estar firme, seguindo os mandamentos, e eu vou estar firme na igreja, vou continuar firme no meu matrimônio, vou continuar firme vivendo a minha fé. E lembre bem que ele deixou o sacramento da confissão, justamente a gente cair em algum desses pecados mortais, que todos esses pecados mortais que eu falei são pecados mortais, os 10. Então, quando a gente pratica um desses 10 aí, a gente tem que correr e se confessar, porque o perdão só vem através de Jesus, através da confissão. Nós, católico apostólico romano, nós que é católico, se nós não se confessar, nós não chegamos ao céu. A Igreja Católica fala isso. Então, nós precisamos confessar com mais frequência. É claro que cada vez mais fica mais difícil essa questão, mas a gente não pode enfrentar, digamos assim, com frieza, com leveza. Não, nós temos que ir. Quanto mais difícil, mais nós vai lutar para poder conseguir o sacramento do batismo, o sacramento da confissão, o sacramento do matrimônio. Nós leigos temos que receber 6 sacramentos. Temos que receber 6 sacramentos. Então Jesus está falando, se confiar em Deus, tu também viverás. Porque quando a gente confia em Deus, é assim, a gente está passando de tribulação, dificuldade, mas a gente está ali firme na fé, perseverando. Pronto, está confiando em Deus. Está no seu matrimônio, passando perseguição, passando muita tribulação, mas você está ali, você não desistiu do seu matrimônio. Você não divorciou, você não pediu divórcio. Você está ali. Vem pensamento de pedir divórcio, mas você não pediu. Então você está confiando em Deus. Isso é confiar em Deus. Diante de ti ele colocará também, viverás. Tu também viverás. Diante de ti ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu poderás estender a mão. Ou seja, tem a água, tem o fogo. Você que escolhe. Aqui, quando a gente pratica o 10 mandamentos, a gente está escolhendo a água. Quando a gente cai em alguns desses pecados e não confessa, a gente já está escolhendo o fogo.
quê? Porque você sabe ter a consciência que pecou e não correu para confessar. E não se confessa. Então você está escolhendo fogo. A água é quando a gente segue os 10 mandamentos. Quando a gente segue os 10 mandamentos e a gente lê Bíblia, a gente participa de igreja, a gente participa de vida de comunhão com os católicos, com o povo, orações. Então, você está escolhendo a água. Está estirando a mão para a água. Então, quando você quer o fogo, é quando você vive a vida toda errada. A gente está falando, faça isso, você não faz. Os pais estão falando, faça isso, você não faz. Os bispos e ministros estão falando, faça isso, você não faz. Então você está escolhendo fogo, você próprio. Jesus deixou isso claro para você escolher. Estirar a mão para quem você quer. Ou seja, quando você deseja as coisas do mundo e não as coisas sagradas, você está se declarando o fogo. Quando você se declara corretamente e vive a vida cristã, não tem vergonha, não tem medo e segue em frente, sendo humilde, você está escolhendo a água. Aí Jesus fala assim: diante do homem estão a vida estão a vida e a morte. Ou seja, a vida que Jesus está falando é a vida eterna. A morte é o fogo eterno. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. No nosso meio está o bem e o mal. Sempre habitou nessa terra, no dia do pecado, de Adão e Eva. O que é que acontece? Quando eu decidi, vou viver na vida de só cachaça, vou largar minha festa para ir para a igreja nada, vou largar minha cachaça para ir para a igreja nada, vou largar meu churrasco para ir para a igreja nada, pronto. Aqui está falando o bem e o mal. Você escolheu o mal, o caminho mal. Por quê? Porque o caminho do bem é a santidade. O caminho do bem é a igreja. O caminho do bem é a oração. O caminho do bem é a caridade. O caminho do bem é a compaixão. Pronto. Quando você decide que quer isso para a sua vida, quando você começa a praticar essas coisas, você está vivendo o caminho do bem. Está escolhendo a vida. A morte é quem escolhe a outra parte. Então, gente, a primeira leitura ela é pequena, mas também ela é profunda, porque nos ensina, nos orienta a viver a santidade. A gente foi escolhido para ser santo. Você foi escolhida para ser santa. Eu fui escolhido para ser santo. Então, quando a gente aprende a observar os mandamentos, os 10 mandamentos que eu falei, quando a gente aprende viver a castidade, acompanhar as orações, a gente rezar, a gente ter misericórdia do próximo, caridade, a gente, digamos assim, está escolhendo a vida, está escolhendo o bem. O mal é sempre ao contrário. É sempre ao contrário. Causa a morte. Aí quando a gente escolhe outro caminho, a gente está querendo a morte e o mal. E não é isso que Jesus escolheu para a gente. Deus escolheu para você e para mim. Ele escolheu a vida eterna.